Bom, o que está sendo discutido nesse momento, pessoal? Alguns times, clubes do Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio, Juventude, têm pedido a suspensão do futebol, porque esses times acabam sendo atingidos. Mas grandes times não estão aí concordando com essa situação. Em busca da gente discutir esse assunto, a gente recebe aqui o deputado Eduardo Bandeira de Mello, que foi presidente do Flamengo, sabe do que fala, já passou ali várias vezes pela gestão do Flamengo e agora na Câmara faz esse coro aí, ele que inclusive defende a suspensão dos jogos do Brasileirão. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor nos dissesse por que é importante suspender os jogos nesse momento. Bom dia, Murilo, bom dia, Yasmin, prazer estar falando com vocês. É uma questão de equilíbrio esportivo, uma questão de equilíbrio da competição. O Rio Grande do Sul está vivendo uma tragédia de proporções até hoje inimagináveis. E é uma tragédia que não é gaúcha, é do Brasil inteiro. E se existe uma competição de futebol acontecendo, essa competição, como qualquer competição, deve prezar pelo equilíbrio. Então não faz sentido que os outros, para falar só da Série A, dos 17 clubes, levem algum tipo de vantagem sobre Juventude, Internacional e Grêmio. Então, nesse sentido, eu acho que, por uma questão de equilíbrio esportivo e também por uma questão de solidariedade, eu acho que o campeonato deve ser, sim, paralisado. Deputado, obrigada por conversar conosco aqui no Brasil Agora de hoje. O senhor fala dessa questão de, pelo menos a princípio, cancelar esse campeonato. Já existe pelo menos alguma sinalização do que fazer depois ou ainda não é momento de pensar nisso diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Não, Yasmin, não é cancelar, seria suspender provisoriamente até que as coisas fiquem mais claras. Acho que talvez daqui a 3 semanas, um mês, a gente possa ter uma ideia mais clara do que precisa ser feito. É evidente que algum prejuízo os clubes do Rio Grande do Sul vão acabar tendo, é inevitável. Mas cabe a nós minimizar o prejuízo, tentar minimizar o prejuízo e tentar salvaguardar o equilíbrio esportivo da competição. O que vai acontecer depois? Muita coisa pode acontecer, vamos torcer para que as coisas lá melhorem, para que o Rio Grande do Sul se recupere totalmente e que a gente possa ter, no caso, pensando no esporte, esse prejuízo minimizado. Mas no momento eu acho que é o que a gente precisa fazer. Deputado, eu vou trazer aqui 2 comentários de nossos internautas para o senhor até ajudar a gente a entender um pouco aqui o ponto de vista deles. O Abiúde diz que nesse momento o país precisaria que a economia girasse e que o futebol é um grande setor da economia e não pode parar. Já a Lu diz o seguinte, que se não querem suspender o futebol, pelo menos seria interessante liberar os times gaúchos sem a punição de rebaixamento. Pelo que o senhor entende e acompanha os campeonatos, inclusive o Brasileirão, seria uma ideia viável esse meio termo ou não? Teria de suspender como um todo o campeonato? Olha, Murilo, eu acredito que essa questão que ela está levantando, que é oportuna, talvez seja uma questão para ser colocada mais na frente. Se houver, assim, possibilidade total da volta desses clubes ao campeonato. Aí poderia se pensar no que fazer para o ano que vem ou daqui para frente, mas no momento nós não temos ainda clareza sobre os reais prejuízos, sobre a real situação esportiva. Então, acho que o mais prudente seria esperar um pouco, algumas semanas, não sei exatamente. Acho que até os clubes gaúchos é quem deveriam propor. Afinal de contas, eles estão, vamos dizer, no olho do furacão, eles que estão sofrendo aí as consequências mais imediatas desse problema. Então, acho que eles deveriam propor e caberia aos outros clubes e a CBF, como organizadora do campeonato, atender. Agora, daqui para frente, pode ser que haja alguma coisa. Vamos torcer para que tudo se resolva nas próximas semanas, para que as águas baixem, para que o Rio Grande do Sul se restabeleça, se recupere,
aí talvez a gente consiga, dentro desse próprio campeonato, encontrar uma solução que minimize esse desequilíbrio esportivo. Agora, se não for possível, a gente segue, né, nessa linha proposta aí pela espectadora, né? Não me lembro o nome dela agora, mas essa é uma das possibilidades que poderia ser levantada. Mas vamos torcer para que não seja necessário. Deputado, uma outra internauta que falou conosco sobre isso, a questão envolvendo, e aí eu vou perguntar se existe essa possibilidade, se já houve esse tipo de situação. Claro que do jeito que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma coisa inédita, infelizmente, aqui no Brasil, mas aí eu vou emendar uma pergunta minha com a dela. A minha seria assim: existe outros momentos, já houve esse cancelamento, pelo menos assim, o adiamento, né, do Campeonato Brasileiro, e as coisas continuaram depois de forma normal? E aí aqui no chat uma pessoa pergunta o seguinte: não existe a possibilidade de retirar os atletas lá da Série A, das séries que estão competindo agora do Rio Grande do Sul, e eles serem acolhidos em outros lugares para continuar o treinamento e aí evitar aí que o campeonato precise ser interrompido? Então, Yasmin, nós tivemos recentemente, por época da pandemia, a necessidade de reprogramar as competições. Então, o campeonato, inclusive, de 2020, ele entrou por 2021. Então, essa é uma medida que foi adotada na época, era uma emergência nacional, mundial, inclusive, né? E foi necessário isso. Nesse caso daí, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, apesar dos efeitos físicos estarem localizados lá, eu considero que seja uma tragédia nacional, né? E todo o país deve estar mobilizado para ajudar e para tentar minimizar as consequências negativas que ele traga, seja na vida das pessoas, seja na questão esportiva. Quanto a essa questão que você levantou dos clubes poderem, vamos dizer, se mudar provisoriamente e serem adotados, né, por outros estados, eu acredito que isso possa ser uma solução que seja adotada daqui para frente, né? Vamos dizer, daqui a partir do momento que as coisas se aclarem, né, e a gente tenha a exata dimensão do que os clubes gaúchos precisam para voltar à competição, pode ser que isso seja necessário. Inclusive, já houve oferecimentos de clubes, né, de utilização dos seus centros de treinamento, que eu acredito que foram oferecimentos super bem intencionados, né, e acredito que estádios também fora do Rio Grande do Sul poderiam ser utilizados se necessário. Tá? Mas o que eu entendo no momento é que nós precisamos de uma pausa, de um freio de arrumação, e aí daqui a algum tempo a gente vê que medidas seriam essas necessárias para tentar minimizar esse desequilíbrio. Perfeito, deputado. Para encerrar nossa entrevista, só trago aqui um comentário do Célio Almeida. Ele diz que, se seguir o campeonato, deve ser retirada uma boa porcentagem da bilheteria para o Rio Grande do Sul. Tente combinar com os times, né, para que isso aconteça. Mas é uma ideia que o Célio traz aqui para a gente no chat, deputado. Não, inegavelmente, os clubes do Rio Grande do Sul precisa, né, de compensações. Nesse caso, eu estou pensando mais nas compensações para a população, para o pessoal que ainda está lá morrendo, para o pessoal que ainda está lá sofrendo. Então, é nisso que a gente tem que focar. Quanto à questão de compensações para os clubes, eu entendo que nesse momento isso é uma questão secundária e poderia ser pensado mais na frente. Com certeza. Deputado Bandeira de Mello, muito obrigado, viu, pela presença, uma forte atuação, né, no setor do futebol, agora como deputado federal. Muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Murilo. Obrigado, Yasmin. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, até a próxima. Pessoal,